O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus, tirada aqui do Evangelho de São Marcos, nos fala sobre a universalidade do bem. A Igreja ensina que nas religiões, ao menos aquelas sérias, oriundas de uma inspiração forte, todas elas contêm sementes, centelhas, porção daquilo que ela mesmo chama de as sementes do Verbo. O bem. Nas grandes religiões da antiguidade, havia sempre uma percepção do bem, que depois revelou-se no Deus da Bíblia, no Deus de Israel, e que depois revelou-se ainda mais nitidamente em Jesus Cristo. Portanto, a nossa fé nos diz que existem, pois, partículas, centelhas, assim espalhadas, pois, nas realidades religiosas, nas culturas, na experiência dos povos. O bem é universal. Todo bem vem de Deus, nos dirá daqui a algum tempo a leitura do apóstolo São Tiago. Todo bem vem de Deus, todo bem está em Deus, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, diz ele. Porque em Deus não há falsidade, e Deus não dá nada de presente barato. Portanto, é preciso reconhecer isso. E hoje existe uma vontade muito grande dos líderes das religiões, encabeçados até pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, em perceber esta vontade de juntar aquilo que nos une, ao invés de ficarmos debatendo e nos degladiando por aquilo que nos divide. Por isso, todos aqueles que praticam o bem são bem-aventurados. Até é a nossa Madre Teresa da Bahia, que nós chamamos de Irmã Dulce, que diz isso. São melhores as mãos que fazem o bem do que os lábios que rezam. Está, portanto, dentro desta ideia, fazer o bem, praticar o bem. Até do ponto de vista natural, eu vi num laboratório escrito uma frase: tudo aquilo que de positivo você faz, volta para você. O que você faz de bem tem um feedback, tem um retorno. Eu fiquei refletindo sobre aquela frase,
que eu achei muito bonita, muito válida, para a gente se doutrinar com ela, entender isso, que nós somos chamados para o bem, que somando os benzinhos de que formos capazes, formam um bem maior. Aí, prosseguindo a minha reflexão sobre aquela frase, tudo o que você faz de positivo retorna para você, a certa altura me deu um arrepio. Sabem por quê? Porque o contrário também é verdadeiro. E eu não vou nem dizer aqui o contrário, que é para não ficar na cabeça de ninguém, certo? Vamos ficar com a primeira frase. O que você faz de bem, volta para você. Esse é o nosso compromisso com o bem. E nós sabemos que o bem vem de Deus, todo bem vem de Deus. Como já disse, nos fala isso o apóstolo São Tiago. Porque no Pai das Luzes só tem gente legal, só tem coisa legal, pensamento legal, vontade legal, de que o nosso mundo tanto precisa. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós temos um compromisso, diria, com a erradicação do mal. Presta atenção, primeiramente daquele mal que está em nós, que está em nosso coração. Aquele mal de que somos capazes porque sabemos, e aquele mal de que somos capazes que nem imaginamos. Erradicar o mal que há em nós. Porque esta é a condição para que o mal seja erradicado do mundo. Do contrário, o que é que as experiências, o que é que a história, o que é que a realidade nos mostra? Por exemplo, quando queremos mudar uma estrutura opressora, quando queremos mudar e, por fim, a exploração, o que é que acontece? Apenas uma substituição de pessoas. E, portanto, uma substituição de estruturas. Mas tudo permanece tal e qual. Daqui a pouco a gente já está falando mal, fazendo greves. Daqui a pouco a gente já está difamando o governo que acabamos de eleger, achando que era o melhor. Aí prosseguimos a, por exemplo, construir presídios. E tudo isso mostra então que se não mudar o coração, não muda nada. A primeira condição, portanto, é fazer uma reforma em nossa alma. É desejá-la no seu estado, diríamos, mais puro, mais natural, mais de quando saiu do coração de Deus. Porque depois parece que, fazendo o percurso da vida, a nossa alma se tornou pior. Por isso, queridos, nunca devemos desistir de desejar e de fazer acontecer aquilo que a nossa religião chama com a palavra de conversão. Esta palavra, que é assim traduzida no português, em grego quer dizer metanoia, que é a composição de duas palavras, metanoia. Sair, superar, mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Se não muda a mentalidade, já disse, há apenas uma substituição de pessoas. O sistema permanece o mesmo. Só que antes com ABC, agora com DEF. Mais
tudo igual. Para isso, nós precisamos acolher o que ainda estamos, nestes dias, nos lembrando, porque ainda estamos revivendo a rebarba da Páscoa, festa de Pentecostes, domingo. Agora iremos comemorar a Santíssima Trindade neste domingo próximo. Ainda estamos no clima, pois, da festa do Espírito Santo. E por isso devemos desejá-lo em nós, invocá-lo em nós. Espírito Santo, que tem o nome de graça divina, que tem o nome de natureza divina, ou seja, a vida mesmo divina que foi injetada em nós, que foi insuflada nas narinas de Adão, o Espírito divino que foi colocado no homem. Este Espírito está em nós desde o nosso concebimento. Este Espírito foi acrescentado mais ainda em nosso batismo. Esse Espírito foi otimizado ainda mais na crisma. Esse Espírito é como que agitado, balançado assim, como uma potência forte, como um remédio que cura em nós, toda vez que rezamos, toda vez que nos aproximamos dos sacramentos da fé, toda vez que recebemos a absolvição do mal em nós, toda vez que nos alimentamos do pão da vida, toda vez que formos capazes de viver o mandamento do amor, esse Espírito em nós é desempoeirado, é areado, é lustrado com cal. O Espírito de Deus, que é capaz de fazer operar em nós o bem. Isso, é claro, meus irmãos e irmãs, não é de graça, não é assim, num estalar de dedo. Por isso, é preciso que nós também aprendamos o que os santos nos ensinam: o esforço, a ascese, a luta, combate. Glorioso São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e defendei-nos no combate. Aprendemos assim, pois, que para vivermos o bem, precisamos continuamente nos aperfeiçoar. E o Espírito de Deus nos revigora nesta busca. Tudo isso para vivermos o nosso compromisso com o bem, pois o bem vem de Deus e a Ele, por nossos gestos, deve voltar. Vamos fazer um instante de silêncio. Procure colher para dentro de você alguma mensagem de bem.